Estamos aqui direto da igreja de Santo Antônio, na cidade de Riacho Santo Antônio, conversando agora com o padre André. Diante da proliferação da pandemia do vírus, do coronavírus, a Diocese de Campina Grande tomou algumas atitudes, algumas normativas. Quais foram essas normas? Primeiro, dar um alô todo especial a você que participa, que também acompanha o blog do Juscelio. São as normas de prevenção, assim como todo o Brasil está acontecendo, já que nós estamos na iminência de um grande surto, e o que a gente não quer é justamente que aqueles que são os nossos fiéis, e o povo em geral, eles também sejam afetados, infelizmente, com esse vírus, que a gente tem poucas informações sobre ele, especialmente porque o Brasil ainda tem pouquíssimos casos, mas a gente está vendo essa proliferação a cada dia crescer de forma contingente. Então, o que é que o nosso bispo, pediu? Ele pediu que todas as assembleias, as catequeses, as aglomerações de pessoas como via sacras, que são realizadas normalmente nas sextas-feiras de forma pública, elas não fossem realizadas. Que as missas, elas também fossem realizadas, mas não com aglomerações de pessoas, grandes aglomerações, mas que as pessoas tivessem a consciência que aqueles que têm mais de 60 anos ou que possuem alguma doença crônica, essas pessoas estão isentas nesse período daquele preceito de participar das celebrações dominicais. Então fiquem em casa resguardando, o que não nos dá o direito da gente não rezar. Mesmo que a gente não reze a via sacra de forma pública, mas que cada um tenha a sua consciência cristã, especialmente nesse período, e nesse período que a gente não sabe por quanto tempo irá, mas que a pessoa continue se alimentando da sua espiritualidade, das santas missas que a gente pode assistir pelas televisões, das nossas devoções, das nossas orações pessoais, da nossa caridade que a gente ainda precisa realizar. Então, basicamente são essas coisas, é a preocupação da igreja para que sejamos afetados o mínimo possível. Sejamos afetados porque, infelizmente, a gente não sabe aonde esse vírus está, aonde esse vírus circula. A gente tem 2 estados vizinhos, Pernambuco nós já temos casos, Rio Grande do Norte também. A Paraíba até agora, pode ser que agora já tenham visto um, mas não tenho notícias, só suspeitas. Então, enquanto a gente tiver suspeitas e for se precavendo com as coisas mais simples do mundo, é passar um álcool em gel. Você diz, mas eu não tenho álcool em gel. Então você lavar as mãos o máximo possível. Hoje vai ser um gesto de amor você lavar as suas mãos pelo bem das pessoas que você ama. Manter uma certa distância entre a pessoa que está falando com você, de aproximadamente 1 metro. O bispo também pediu quanto aos mutirões de confissão. Aqui nessa nossa região a gente não tem mutirões de confissão, Pelo menos aqui em Riacho, em Barra de Santana. A gente tem confissões pontuais em comunidades, onde o sacerdote fica um pouquinho à distância, usando também a máscara, para que o fiel ele se sinta um pouquinho mais protegido, e o sacerdote também, já que nós tivemos alguns sacerdotes na Itália que já foram mortos por causa desse vírus. As confissões individuais, elas permanecem? Permanecem. Por enquanto, toda a programação da Semana Santa permanece. As nossas programações normais de missa permanecem. Pedindo às pessoas que, com mais de 60 anos, os idosos, fiquem em suas casas. Fiquem em casa, porque a gente precisa amar vocês de uma forma um pouquinho mais especial. Padre, para a gente finalizar, existe uma quantidade mínima de pessoas que devam participar da Santa Missa? E, por exemplo, no ato litúrgico, a questão da comunhão, do abraço da paz, do Pai Nosso, que geralmente as pessoas rezam de mão dadas, qual a orientação? Ótimo, bem lembrado. A igreja recomenda que aqueles atos litúrgicos com mais de 200 pessoas sejam realizadas ao ar livre, com essa distância mínima, respeitando sempre essa distância mínima de 1 metro. Se acontecer dentro da igreja, com aproximadamente 100, 120 pessoas, também respeitando esse espaço mínimo. Mas aí a gente tem um problema. Aqui a igreja do Riacho, nós temos uma igreja bastante grande. Mas e as comunidades pequenas?
Então a gente precisa ter uma certa consciência, né? A pessoa que está gripada, que está se sentindo doente, mesmo que não seja com esse vírus, mas permaneça em casa, né? Se está sentindo um sintomazinho de qualquer coisa, fique em casa, que é melhor, né, do que... E aí você, né, lavar as mãos, você na hora que for espirrar usar o antebraço, não espirrar diretamente na mão, aquela coisa toda. Dentro do ato litúrgico, algumas coisas a gente já não realizava mais, né, por um bom tempo. Exemplo, o abraço da paz. O abraço da paz há um bom tempo, pelo menos aqui em Barra de Santana, a gente já não realizava mais. O Pai Nosso de mão dadas, há um bom tempo que a gente também não realizava o Pai Nosso de mão dadas. Então, é a consciência da igreja pedindo aos seus fiéis que também tenham consciência. Eu sei que existe para a gente esse encontro, é quase impossível a gente se encontrar sem se tocar, sem se abraçar, sem pegar na mão. Mas, infelizmente, a gente vai ter que fazer, né? Infelizmente. Padre, e agora para finalizar a nossa entrevista, já agradecendo a sua disponibilidade, gostaria que o senhor falasse sobre a convocação da CNBB para um mutirão nacional de oração diante dessa pandemia. Hoje será veiculado pelas TVs católicas, um momento de oração. Então gostaria que o senhor convidasse os nossos católicos, os nossos fiéis, também para participarem deste momento. Hoje, a igreja... Todo o Brasil, a Igreja Católica no Brasil, ela vai estar fazendo a partir das 3h30 da tarde o terço da solidariedade e da esperança, pedindo a Deus, né, convocando todo mundo para que diante da televisão, e aí você pode realmente acessar qualquer uma das emissoras católicas hoje, seja via rádio, seja via internet, seja via televisão, aonde nós vamos rezar pedindo a Deus para que não se prolifere esse vírus.